Bom dia, queridos. Cá estamos nós, nosso quinto domingo, se eu não estou perdendo a noção do tempo, nosso quinto domingo sem nos reunirmos presencialmente na nossa igreja. A saudade é grande, vai aumentar, com toda certeza, à medida que esse tempo se prolongar mais. Mas nós seguimos firmes, confiando na misericórdia do nosso Deus e, na verdade, não só confiando, mas clamando pela sua misericórdia. Nós podemos fazer isso, devemos fazer isso. Nós, como povo de Deus, insisto, nós devemos fazer isso. Devemos clamar pela misericórdia de Deus. Não somos, também já falei isso, melhores do que ninguém, somos pecadores, mas pela misericórdia de Deus, pelo seu favor, nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, que ele, o próprio Deus, ofertou a Jesus. Jesus é a oferta pelo nosso pecado, nós já falamos sobre isso aqui. Todo o sistema ritual, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Jesus. Quando João, o batizador, viu Jesus vindo ao seu encontro, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma declaração muito forte que nós devemos lembrar sempre de João, o batizador, conhecido também como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, ao ver Jesus, ele imediatamente identificou Jesus como esse Cordeiro, essa oferta pelos pecados. E Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Oferta que foi aceita por Deus, porque a Bíblia também diz que Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. A ressurreição de Jesus é a prova inequívoca que Deus aceitou o sacrifício que ele realizou. E por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos afirmar que nós somos perdoados pelo seu sangue derramado na cruz por nós. Então, somos pecadores, mas somos pecadores perdoados, pecadores libertos, pecadores redimidos, para usar um termo, que é muito específico na Bíblia. A redenção, que é ser redimido, que é justamente quando você recebe essa morte substitutiva de Jesus no seu lugar, crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e a justiça de Jesus é colocada sobre você. Então, você ainda é pecador, eu ainda sou pecador, mas eu fui justificado por Cristo. E como justificado por ele, eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Algumas pessoas quase que se ofendem quando a gente diz que nós somos filhos de Deus. As pessoas imaginam que há aí uma presunção da nossa parte. Pelo contrário, o papai ele sempre conta a história de um homem que ele ouviu na feira, aqui em Macapá. A época que as igrejas tinham o costume de fazer cultos ao ar livre. Isso é um costume que parece que não se vê mais com a frequência, que tinha antigamente. Mas, enfim, o homem estava lá na feira muito chateado porque ele tinha ouvido uma senhora num culto público afirmar que ela era filha de Deus. E ele estava chateado. Como que ela pode dizer isso? Como que ninguém pode dizer que é filho de Deus com certeza, com absoluta certeza? E ela falou com tanta certeza, com tanta convicção. Como? Não pode isso. Pode. Pode. Porque a palavra de Deus diz claramente. Nós vimos isso aqui
logo no início do nosso estudo do Evangelho de João. João disse que Jesus veio para os seus, se referindo ao povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, diz João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Isso está claramente colocado logo no início do capítulo 1 do versículo de João. Nós já estudamos isso aqui. Então, é nesse sentido, baseado nesse texto e em inúmeros outros textos, que nós afirmamos que, de fato, nós somos filhos de Deus. Apesar de pecadores, apesar de ainda sermos pecadores. Então, nós podemos e devemos clamar pela misericórdia de Deus, não só sobre nós, não só sobre o nosso estado, não só sobre o nosso país, mas sobre o mundo inteiro. Eu não sei se adianta muito a gente ficar falando vai passar, vai passar. Eu tenho evitado esse termo, sabe? Porque as pessoas, às vezes, né, acho que até aumenta a impaciência delas quando a gente fica dizendo vai passar, vai passar, vai passar e nunca passa, né? Por isso que tem autoridade que já prorrogou por tempo indeterminado, ou seja, até quando acabar. Às vezes eu penso que cria uma tensão da forma como está sendo feito aqui, sem crítica política, mas enfim, da forma como está sendo feito aqui, 15 dias, depois mais 15 dias, depois mais 15 dias. Isso parece causar nas pessoas sei lá, uma ansiedade ainda maior. Não sabemos quando vai acabar. Não sabemos como vai acabar. O que nós sabemos é que, mesmo agora, nós estamos debaixo da misericórdia, debaixo do favor de Deus. Isso é importante, nós precisamos lembrar disso. Então, nós vamos seguindo, não é? Marcando aí no risquinho na parede, né? Já são 5 domingos, mas esperando, se Deus quiser, o dia que nós vamos poder nos reunir presencialmente na nossa igreja. Então, nós vamos fazer uma palavra de oração e depois nós vamos ao nosso estudo propriamente dito. Oremos. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos aqui no nosso país de poder abrir a Tua palavra, que é verdadeira luz, que é segurança para nós em qualquer tempo, mas sobretudo num tempo como esse que estamos vivendo. Muito obrigado pela Tua palavra. Como ela mesmo diz, é uma luz que brilha em meio às trevas, em meio à tormenta, até que o dia clareie completamente e a estrela da alva nasça nos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por essa bendita esperança que temos de que um dia estaremos diante da palavra eterna, o verbo divino que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por essa bendita esperança que temos. E nesse momento queremos rogar que o Senhor nos ajude no estudo da Tua palavra, que a Tua palavra possa, de fato, ser estudada pelo Teu povo, por quem mais quiser, Senhor, neste dia, e que a Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, possa ser compreendida, acreditada, Senhor, crida, e que ela transforme os nossos corações e as nossas vidas, como é o Teu propósito, como é o Teu querido. Ó Deus, abençoa todo o Teu povo, reunido ao redor desse mundo, disposto, ó Deus, a entender a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, e também queremos rogar que o Senhor abençoe este mundo, este planeta, a humanidade, Senhor, diante dessa crise que estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor é perfeitamente capaz de atender a cada ser humano,
ao redor deste planeta. E, na verdade, nós lemos na tua palavra que o Senhor sempre está diante daquele que é contrito, que é abatido de espírito, que treme diante da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos socorra e nos dê a libertação, Senhor, diante dessa crise toda. Confiamos que o Senhor há de fazer isso e é por isso que nós clamamos, é por isso que nós pedimos. Certos de que, mesmo agora, estamos debaixo da tua proteção, do teu cuidado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa fé que é bendita que o Senhor nos dá. Queremos rogar que o Senhor seja com os irmãos que estão doentes. Sabemos que alguns estão necessitados de auxílio, de fé redobrada, Senhor, confiança fortalecida no Senhor. E por isso te pedimos que o Senhor possa ajudá-los agora mesmo, Senhor, nas suas fraquezas. Pedimos que o Senhor dê a cura àqueles que estão necessitados, conforme a tua boa vontade. E nós pedimos essas bênçãos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui, os 7, né? O ajuntamento é possível aqui em casa. E nós vamos para João, capítulo 14. Estamos já há 2 domingos nesse capítulo, mas é importante, né? Porque João começa a relatar aqui uma parte muito importante do Evangelho, que é a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Bom a gente relembrar, né? Vamos relembrar um pouco. Nós tivemos a ceia imediatamente antes da Páscoa, provavelmente na quinta-feira. Jesus tomou a ceia com os seus discípulos. Ele não pôde tomar na sexta-feira porque ele era o Cordeiro Pascual. Ele era a oferta pelo pecado. E na sexta-feira ele estava na cruz, pregado. E morreu por volta das 15 horas, provavelmente. E foi sepultado ainda ao entardecer daquele dia. E a gente sabe que no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Então, os eventos que nós estamos estudando aqui, do capítulo 13, né, até o capítulo 17, 18, até a prisão de Jesus, esses discursos de Jesus aqui aconteceram naquela noite, entre o final da ceia. Eu não gosto de chamar de última ceia, porque Jesus mesmo disse que ele vai voltar a beber, né, um vinho novo, né, conosco. Ele falou para os discípulos lá, convosco, mas, enfim, com todos os seus filhos, os seus seguidores, com todos os cristãos no céu. Ele disse isso claramente. Jamais beberei do fruto da videira até aquele dia, quando hei de bebê-lo novo convosco no céu. Então, última ceia não existe, pelo menos para mim, né? Então, eu não gosto desse termo, certo? Mas os eventos que nós estamos vendo aqui se passaram nessa noite, depois da ceia que Jesus tomou com seus discípulos, até o momento em que ele foi preso. Esses discursos de Jesus aqui, tá? Então, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus começa a falar do Espírito Santo. E nós vamos ler aí do versículo 15 até o versículo 30. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler, como sempre, na Nova Versão Transformadora da Editora Mundo Cristão. Palavras do Senhor Jesus. Se vocês me amam,
obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Ou melhor, estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Então, aqui, nesse último versículo, você vê claramente que essas palavras de Jesus foram ditas ainda lá, no lugar onde eles estavam, logo após, imediatamente após a ceia. Então, aqui Jesus começa a falar, como eu disse, do Espírito Santo, esse seu representante. Eu quero contar uma historinha rápida. Eu tinha uma fita cassete aqui, eu não sei o que aconteceu com ela, estava por aqui que eu queria mostrar para você. Se bem que depois do Guardiões da Galáxia, né, o filme, os mais novos não precisam mais que a gente explique o que é uma fita cassete, né? Aparece lá, né, o protagonista lá com a fitazinha lá, coloca lá no som. Então acho que todo mundo sabe o que é uma fita cassete, né? É uma forma antiga de registro de voz. Para você ouvir aquela fita magnética, né, você precisava de um gravador, né? Os missionários da nossa igreja, os pioneiros, os primeiros missionários, a Fátima tá, olha aqui, ó, fita cassete, tá? Para quem não conhece, tá aqui, ó, fita cassete, né? Classe de EBD, fita cassete. Então você pegava um gravador, eu tenho aqui uma imagem que eu tirei da internet, custei a achar, né? Então você colocava a fita aqui, né? Abria esse compartimento aqui, inseria a fita aí você colocava para tocar. Os missionários da nossa igreja, os pioneiros norte-americanos, eles usaram essa mídia, né? Que é um tipo de mídia, sim, né? Uma ferramenta importante, foi uma ferramenta importante de discipulado dos pastores, dos membros da igreja, né? Eles gravavam essas fitas, faziam cópias dessas fitas e enviavam pelo correio, não é? Com estudos bíblicos para os irmãos, para os pastores. Normalmente os pastores ouviam, davam para os irmãos ouvirem. Então, um irmão da nossa igreja, que já está com o Senhor há bastante tempo, aliás, aqui contando o nosso tempo, ele uma vez estava em casa, na sala,
ouvindo uma fita cassete num desses gravadores que o meu pai tinha dado para ele escutar os estudos que o irmão George Johnson havia mandado, né? Então ele estava ouvindo, né, de manhã os estudos lá na sala da casa dele, e a esposa dele estava na cozinha. E num determinado momento ele foi beber água, né? E aí a esposa dele, que estava fazendo a comida, né, perguntou: quem é esse que está falando aí? Aí ele falou: é o irmão Jorge. O irmão Jorge, o irmão Jorge, missionário, irmão Jorge. É mesmo? É o irmão Jorge. Voltou, pegou a água, voltou para a sala, estava lá na mesa escutando o gravador. A irmã largou tudo que ela estava fazendo, não sei como é que ela fez com a comida lá, né? Foi pro banheiro, tomou um banho, trocou de roupa e apareceu lá na sala. Cadê o irmão Jorge? História interessante, né? Uma fita cassete, a voz do irmão Jorge, e ela deve ter reconhecido: não, pior que é ele mesmo, não avisou nada, meu marido não avisou, ia dar briga com o marido. Se fosse o seu Jorge em pessoa. Mas era só o registro vocal, mas a figura respeitável do irmão Jorge fez com que ela largasse tudo o que ela estava fazendo, se aprontasse, como se dizia antigamente, e fosse ao encontro do irmão Jorge. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Não é só piada para a gente rir, não. Nós temos dentro de nós uma pessoa muito mais importante que o irmão Jorge, com todo o respeito que eu tenho por ele e gratidão sincera no meu coração. Nós temos, como os antigos diziam, um régio hóspede, o Espírito Santo, que deve receber muito maior estima da parte de todos nós, porque, como Jesus disse aqui, claramente, inequivocamente, você não precisa de sofisticação para entender o que está sendo dito aqui, porque está claro. Versículo 15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E o versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. A palavra no original que João escreveu aqui é Paráclitos. Aliás, só João usa essa palavra no Novo Testamento. Ela aparece aqui e aparece na primeira carta escrita por João. Aqui, nessa versão que eu estou usando, ela foi traduzida como encorajador. A Almeida traduz normalmente como consolador. Outras traduções vão usar ajudador. E em 1 de João, ela foi traduzida como advogado e se refere a Jesus Cristo. Olhando o contexto dessa palavra fora do Novo Testamento, olhando o significado dela, nós podemos dizer que ela quer dizer alguém que é colocado ao lado de uma pessoa para dar suporte, para ajudar. Até para consolar, se for preciso. É uma espécie de assistente. Jesus afirma que o Espírito Santo é esse consolador. As referências aqui no Evangelho de João vão aparecer no versículo, aqui no capítulo 14, no versículo 26, novamente, olhe lá, né? Você tem aqui, mas quando o Pai enviar o encorajador, Paráclitos de novo, o Espírito Santo, né? Como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu disse.
E da próxima vez que ela aparece, como eu disse, é lá em 1 de João. Vamos lá, rapidamente. 1 de João, capítulo 2, é o versículo 1 logo. Vou pedir para o Whindersson ler para nós. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Já? Pode ler. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e agrada completamente a Deus. Então aí o Whindersson está usando uma paráfrase, é a Bíblia Viva, e o autor aí da paráfrase preferiu dizer alguém que vai rogar, ficou até longo, né, por vocês diante do Pai. A versão que eu estou usando traduz essa palavra por advogado. Provavelmente a versão que você tem aí, né, a maioria, a versão franca que a igreja usa, vai estar lá advogado. É a mesma palavra no original, paráclitos. E como eu disse aqui, ela se refere a Jesus Cristo. Né? Está colocado aí claramente, está identificado Jesus Cristo, que é aquele, né, que é justo. Está aqui no texto. Então, essas são as ocorrências dessa palavra. Como eu disse 2 vezes, ela aparece identificada com o Espírito Santo e aqui ela é identificada com Jesus. A função é a mesma. É alguém que intercede, é alguém que está rogando, é alguém que está nos auxiliando diante do Pai. Isso é muito importante a gente entender, porque ainda hoje a doutrina da triunidade de Deus, ela é contestada e vai ser contestada até o dia em que Jesus voltar, com toda certeza. Inclusive por algumas vertentes que se dizem cristãs. Mas é interessante que eu não vou fazer, nem tenho condições de fazer um estudo exaustivo da doutrina da triunidade de Deus, da santa doutrina, da maravilhosa doutrina da triunidade de Deus, mas tem algumas coisas aqui nesse texto que nos ajudam a entender essa doutrina. Uma das objeções que é levantada é você não tem triunidade de Deus no Antigo Testamento. De fato, você não tem essa palavra nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Você não vai encontrar essa palavra. Agora, o fato da palavra não existir não significa que isso não esteja revelado na palavra de Deus. Isso é muito importante a gente entender, partindo do conceito de revelação progressiva, que Deus foi se revelando ao longo da história à humanidade. Isso é muito importante a gente saber. Você tem a triunidade de Deus claramente colocada no Antigo Testamento, sim. Você tem o Espírito Santo de Deus pairando sobre as nuvens. No primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros versículos, você tem o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, realizando uma obra específica sobre pessoas escolhidas. Você tem essa expressão claramente colocada na Bíblia, ela aparece várias vezes. A gente não vai olhar aqui, que a gente demandaria muito tempo para fazer isso, mas você tem o Espírito do Senhor se apossou de Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Saul, até o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Pessoas comuns, pessoas normais, que Deus usou. E na leitura da semana passada, eu coloquei alguns textos para vocês que mostravam isso. Então, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era intermitente. Ele vinha sobre uma pessoa, realizava aquela obra específica sobre aquela pessoa,
depois ele retornava ao céu. Quando você lê o Antigo Testamento, repito, você vê isso várias vezes. Eu não gosto muito de dizer que a obra do Espírito Santo não era permanente. Eu creio que era. E é. Eu creio nisso. Eu gosto de dizer que ela era intermitente, porque às vezes ele estava atuando numa determinada pessoa aqui, e outra vez ele estava no outro. O Elias, você tem ali os episódios, e volta a dizer, pessoas comuns. Você tem Elias, um homem comum, como nós, como diz Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos. Num dia, Elias está ali enfrentando aquele rei terrível, Acabe, os mais de 900 profetas, ou quase 900 profetas de Baal, aquele Deus falso. Você tem Elias ali orando e fogo do céu descendo e consumindo aquele altar, consumindo até as pedras que estavam no altar. Você tem esse homem usado por Deus tremendamente. E depois você tem esse homem se escondendo quando ele recebeu o bilhetinho, o recadinho da Jezabel. Amanhã, essas horas, vai estar morto, assim como tu fizeste para cada um dos meus profetas. E aí você tem Elias, correndo. Porque a obra do Espírito Santo, ela era intermitente. Eu coloquei lá para vocês, vamos olhar rapidamente o Salmo 51. Esse salmo foi escrito por Davi. É um salmo de confissão. Está claro aqui o contexto histórico desse salmo também, aqui nessa nota, explicando, né? O contexto desse salmo é quando o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Essa história é conhecida, bastante conhecida, até mesmo pelas pessoas que não são evangélicas. Infelizmente, muita gente conhece uma versão deturpada dessa história. Enfim, uma das coisas que me faz pensar que a Bíblia é verdadeira é exatamente por isso. Deus não esconde os pecados dos seus servos. Se a Bíblia fosse um livro tendencioso, como algumas pessoas maliciosamente afirmam, jamais o escritor teria colocado uma história como essa. Davi é um homem que é descrito como um homem segundo o coração de Deus. E esse homem cometeu um pecado terrível. Pecados, na realidade, assim no plural. Ele adulterou com uma mulher casada. E quando ele soube que essa mulher havia engravidado, ele assassinou o marido dela. Isso não é história que se conta de um campeão da fé num livro humano. Os homens têm a tendência de esconder os podres, vamos falar desse jeito, dos seus heróis. Mas a Bíblia não. Porque a Bíblia é verdadeira, porque Deus tem um objetivo ao escrever a Bíblia, que é revelar-se a si mesmo, revelar a nossa natureza, visando a salvação das pessoas. Essa história está relatada aqui. E Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, se você não conhece essa história em detalhes, mas a verdadeira história, eu recomendo que você leia. Depois que ele foi convencido do seu pecado pelo profeta Natan, ele escreve esse salmo, que é um salmo maravilhoso. É um salmo profundo, como tudo que Davi escreveu. E tem um versículo aqui que chama a atenção nesse salmo, que é o versículo 11. Eu vou ler o 10 e o 11 só para fazer um contraste, tá? No versículo 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro
renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Quando Davi fala de espírito no versículo 10, se você tem uma boa tradução, se você tem uma boa Bíblia, deve estar com letra minúscula aí. Mas quando ele fala de espírito no versículo 11, deve estar com letra maiúscula, tomara, porque aqui é uma referência ao Espírito Santo. Davi tinha plena consciência do régio hóspede que ele tinha dentro de si. Davi sabia que havia ofendido o Espírito Santo. E ele temeu, preste atenção para isso, ele temeu. Ele receou que Deus retirasse dele o Espírito Santo. Por isso ele orou desta maneira. Nós, os cristãos, não precisamos orar dessa forma. Tem até uma música que eu até gosto, mas que comete esse pequeno deslize, porque traduziu, aproveitou a letra do Salmo, né? Enfim, faltou conhecimento, na minha opinião, aqui, teológico para o autor da música, para não colocar dessa maneira. Não retires de mim o teu espírito. O crente, o cristão verdadeiro, ele não precisa orar dessa maneira. E por quê? Porque Jesus disse aqui, no capítulo 14 de João, vamos voltar para lá. Por quanto tempo o Espírito Santo vai ficar com o crente? Nós já lemos. Por quanto tempo? Vocês que estão me ouvindo aí, me digam. Por quanto tempo? Hein? Para sempre. Para sempre. Preste atenção para isso, queridos. Preste atenção. Aqui, na nossa versão, diz nunca os deixará. Há igrejas cristãs, inclusive, ou pelo menos que alegam serem cristãs, que elas dizem que se você pecar, um pecadão, pecado grande, não vou entrar em detalhe aqui o que seria esse pecado grande, o Espírito Santo sai de você. O Espírito Santo sai de você. E aí você vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que pedir para o pessoal fazer aí uma corrente de oração para ver se o Espírito Santo volta para você. Desculpem, queridos. Não é isso o que o texto sagrado diz. Jesus diz claramente que o Espírito Santo nunca há de deixar os cristãos. De novo, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. 17. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Olha a triunidade de Deus aí. Como que o Espírito Santo poderia habitar com os discípulos naquele presente momento em que Jesus estava dizendo isso? Vejam, Jesus disse, ele está com vocês agora, ele habita com vocês agora. Como? Por causa de Jesus. Porque Jesus também é Deus. E quando ele diz, ele habita com vocês, o Espírito Santo está se referindo a ele, Jesus. Porque ele é um com o Espírito Santo, ele é um com o Pai. Nós já falamos sobre isso aqui. Então agora, Jesus que falou várias vezes, diversas vezes, inclusive foi ameaçado de apedrejamento pelos judeus. Eu e o Pai somos um. Agora ele introduz uma outra pessoa para que os discípulos prestassem atenção, para que os discípulos entendessem, e essa é o Espírito Santo. Então ele diz, ele habita com vocês agora e estará em vocês. Habita presente.
estará em vocês quando Jesus retornasse ao céu. E observe que o versículo 18, para ficar claríssimo para nós, diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como que Jesus voltou para os discípulos? Por meio do Espírito Santo, que ele rogou ao Pai e o Pai enviou. Então, queridos, a triunidade de Deus, ela está estabelecida claramente. Eu tenho um livro aqui em casa, um livro que fala sobre interpretação bíblica. Tem uma coisa que os autores falam, que eu acho muito interessante, dizer, olha, não abra mão do seu bom senso quando você estiver estudando a Bíblia. Eu acho muito interessante como eles colocam, né? Há coisas que são evidentes. Que você pode perceber. Não há que ter confusão. Não há que ter confusão. Quando Jesus diz, o Espírito está com vocês, ele habita com vocês agora. Quando ele diz, o Espírito, eu vou rogar, e o Espírito será enviado pelo Pai. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar para vocês. Está claramente colocado a triunidade de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Isso é um mistério? Sim, há um elemento de mistério aí. Nós nunca vamos poder compreender na totalidade tudo o que isso significa. De forma absoluta, só Deus pode entender essa verdade. Mas o que Deus revelou para nós é suficiente para nós entendermos. E ele se revelou a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Todos e cada um deles, Deus, plenamente. Deus não é três deuses, Deus não é dividido, muito embora muitas vezes nós usemos formas gráficas tentando ilustrar isso, a gente usa um triângulo, né? Com lados iguais. Mas Deus não está dividido. Não tem como a gente não deve entender as coisas dessa forma. Deus é um. Os antigos judeus, e isso é outra coisa interessante que vale a pena você prestar atenção, os judeus foram o primeiro povo monoteísta da história. Quando Abraão, que vivia lá em Ur dos Caldeus, quando ele é chamado por Deus, o que ele era? Ele era um idólatra. Ele cultuava com toda certeza os deuses que estavam ali na cultura dele. E Deus o chama e diz, eu sou o Senhor. Sai daí, da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou estabelecer uma aliança contigo. Isso era uma coisa que admirava os historiadores, até mesmo os historiadores que não são cristãos. Hoje não admira mais, né? Porque, enfim, nem vale a pena entrar nesse assunto aí. Mas o fato de o monoteísmo judaico ter aparecido no meio de nações, no meio de uma cultura absolutamente idólatra, ou seja, que adorava vários ídolos, vários deuses, politeísta, era uma coisa que impressionava. E que só pode ter acontecido por revelação mesmo. Então, o judeu era o povo mais resistente a qualquer coisa que beirasse aí o politeísmo. Então, não acredite e nem perca seu tempo tentando responder às pessoas que dizem que nós adoramos três deuses. Nós não adoramos três deuses. Um judeu, como eram os primeiros discípulos de Jesus, ele jamais cometeria esse erro. Jamais. Eles aprendiam desde a infância, a mais tenra infância, que Deus é um. Mas eles vieram a compreender que esse Deus se revelou a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Cada um deles com
uma obra específica, uma maneira de se relacionar conosco. Os textos que eu dei para vocês ao longo dessa semana, nas leituras, eu quero até me desculpar, eu falei que eu ia colocar aqui no Facebook, eu realmente esqueci, né, os textos. Mas os textos que eu coloquei para vocês, para os alunos da classe ao longo dessa semana, mostram, fazem aí um panorama muito rápido da obra do Espírito Santo. Sobretudo no livro de Atos, que é o livro imediatamente após aqui na ordem que foram colocados os livros na Bíblia, e eu acho muito apropriado. Você tem aí o Evangelho de João, os capítulos finais do Evangelho de João, Jesus descrevendo a obra do Espírito Santo. E aí você tem no livro de Atos esse Espírito atuando de maneira decisiva, no sentido de que as pessoas viessem a compreender o Evangelho, a boa nova da salvação de Deus em Cristo Jesus. Eu acho apropriadíssimo, né? Os teólogos, boa parte deles diz que o personagem principal do livro de Atos é o próprio Espírito Santo. O livro de Atos conta a história de como o Espírito Santo atuou no início da igreja, na formação da igreja. E lembre-se que Jesus disse para os discípulos, ele chegou a dizer, olha, eu mandei vocês para vocês colherem uma semente que vocês não plantaram, um fruto que vocês não plantaram. Outros trabalharam e vocês entraram no serviço deles, no trabalho deles. O Espírito Santo é quem faz essa obra. Nós vamos ver isso mais na frente. E quando você vê lá o acréscimo de 3.000 pessoas, depois do discurso de Pedro, lá no livro de Atos, vocês viram isso logo no início, Atos 2. O texto diz claramente a pregação de Pedro, o discurso de Pedro, que foi um discurso duro. Se você prestou atenção, Pedro diz claramente lá, olha, esse Jesus que é o Messias, que é o Filho de Deus, que foi aprovado por Deus, vocês o mataram. O discurso foi duríssimo. Mas o resultado foi o quê? Os corações deles se quebrantaram. Isso está bem claro lá no texto. Pedro não fez nem apelo. Vou fazer essa brincadeira aí com vocês. Pedro não fez nem apelo. Foi a própria multidão, ou pessoas dentro da multidão, que perguntaram, e agora, irmãos, o que nós vamos fazer? E aí Pedro disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. E aí houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. É o Espírito Santo que faz essa obra, nós vamos ver isso mais na frente. Chegou uma pergunta aqui que eu vou responder depois, quando der o tempo aí, tá? A Heloísa estava me mostrando aqui. Então vejam, só para fixar esse ponto bem, o Espírito Santo, ele atuou no início da igreja e atua até hoje. E ele é Deus, assim como o Filho é Deus, assim como o Pai é Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Olha, eu não quero mais me deter nessa questão da Trindade ou da triunidade de Deus. É um assunto interessante, é um assunto complexo no sentido de que dá trabalho estudar, mas é possível você entender de uma maneira apropriada, não definitiva, não final. Nós precisamos ser Deus para entender Deus em toda a sua plenitude. Só Deus pode entender Deus em toda a sua plenitude, mas repito, o que Deus revelou para nós é possível nós entender. E nós temos obrigação de estudar. Se você tem dificuldades com a doutrina da triunidade de Deus, meu conselho para você é estude. Estude. A gente pode ajudar com muito material, com muita indicação de material. Estude. Não deixe para lá, não. Não deixe para lá.
A palavra de Deus é um tesouro que nos foi dado. E você deve, aproveite aí esse período de quarentena. Mande aí uma mensagem para mim no privado. Eliezer, tu tem alguma coisa bem legal aí sobre a doutrina da Trindade de Deus? Manda para mim, quero dar uma olhada. E eu vou mandar. Cuidado com o que você vai achar na internet. Tem muita heresia aí pretextada como estudo bíblico. Né? Então tome muito cuidado. Mas eu, pastor Egon, pastor Paulo, enfim, muita gente pode lhe ajudar com relação a isso aí. Não precisa ser eu. Estou aprendendo também sobre esse assunto. Mas estude, não deixe para lá. Não deixe para lá. E procure entender essa doutrina maravilhosa. Você vai ter muita bênção na sua vida. Mas sobre um aspecto assim prático, para o homem comum, a melhor explicação que eu já encontrei sobre essa doutrina da Trindade está no livro do C.S. Lewis. Eu acho que foi o Ney Costa que mandou para mim uma charge. Eu achei muito legal. Muito jóia. Tem aquele aviso, né, nos ônibus. Fale ao motorista o indispensável. E aí tem uma pessoa que passa pelo motorista e diz assim, leia C.S. Lewis. É muito bom isso, gente. É ótimo. C.S. Lewis é indispensável, de fato. O C.S. Lewis, ele é mais conhecido talvez pela obra As Crônicas de Nárnia, né? Ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Ele era catedrático de Oxford, professor universitário, especialista em literatura medieval. E escreveu as Crônicas de Nárnia com a intenção clara de mostrar que o cristianismo não era um absurdo, tal como os céticos já da sua época que queriam estabelecer, né? Então ele constrói aquele universo, né? Com a clara intenção de demonstrar a confiabilidade do evangelho, do cristianismo. Aslan, que é o leão, que é o protagonista da história, é um tipo de Cristo. Um tipo é uma espécie de ilustração, mais ou menos isso, enfim. Mas Aslan é um tipo de Cristo, um modelo de Cristo. Você deve ler, viu, as Crônicas de Nárnia. Se você ainda não leu, leia com seus filhos. Tem muito material, edições em português excelentes, edição para criança, a edição, a obra completa, enfim, tem um monte de coisa. Mas o livro que eu quero recomendar do C.S. Lewis não é As Crônicas de Nárnia, agora é O Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro aqui, aliás, é da Lloyd, eu acho, o livro que eu tenho, mas ela me deu para eu guardar. Tá virando, né? Mas é sério isso. Ela me deu. Eu fui devolver, ela falou, não, olha, fica com ele aí. E o livro está comigo até hoje. Eu ia mostrar para vocês, mas eu não achei ele aqui. Mas daqui a pouco o Oziel posta, né, uma foto. O Oziel tem tudo, né? O Oziel, a Cristina, quebra esse galho aí. Mais tarde posta no grupo uma foto do livro Cristianismo Puro e Simples. A parte final desse livro, o C.S. Lewis, ele ilustra a triunidade de Deus de uma maneira única. Eu não vi nada igual. É provável que alguns teólogos mais conservadores não vão gostar. Mas eu digo assim, para o homem comum, é um texto muito jóia. Porque, acima de tudo, mostra que a Trindade não é nenhum absurdo lógico, né? Eu não vou me arriscar aqui a falar o que o C.S. Lewis diz, porque eu não quero estragar a sua leitura. Mas se você puder, né, procure, além da personalidade, a parte final do livro, a seção final, os primeiros passos na doutrina da Trindade. Na minha edição, é esse o título da seção. Além da personalidade, os primeiros passos na doutrina da Trindade. Cristianismo Puro e Simples, do Clive Staple Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. Vale a pena você ler. Vai essa indicação aí para vocês.
tá? Vamos retornar ao texto, e aí a gente já vai caminhando aí para uma conclusão, porque Jesus fala alguma coisa aqui da obra do Espírito Santo, né? E ele nos esclarece qual que vai ser o papel dele, né? Ele diz assim: não os deixarei órfãos, no versículo 18, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Que coisa maravilhosa. Olha essa frase. Jesus ainda não foi para a cruz. Estava na frente dele todo o sacrifício que ele iria fazer e finalmente ele iria morrer. Mas ele está dizendo aqui, queridos, preste atenção, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E no final do capítulo 19 ele diz, porque eu vivo, ele dá isso como certo. Ele não tem a menor dúvida. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vós também vivereis em outras versões. Jesus dá isso como absolutamente certo. Está aí um slogan, está aí um mote que a gente pode adotar nesses dias que a gente está vivendo, mas em qualquer dia. Porque eu vivo, disse Jesus, vocês também viverão. Quem vive sob esse lema vai temer o quê? Vai temer o quê? Não tem nada para temer, gente. Não tem nada para temer. Alguns dizem, mas é só João que fala do Espírito Santo. Não. Paulo fala do Espírito Santo. Paulo não usa essa palavra, mas ele diz claramente lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito nos assiste, nos ajuda, nos auxilia na nossa fraqueza, até mesmo na nossa oração. Está bem claro lá, estava na leitura da semana passada, não é? O Espírito é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Conhece o coração de Deus e é capaz, inclusive, de interceder por nós, no momento mesmo que nós estamos orando. Até a nossa oração é inconveniente. Como é que um ser finito pode pleitear alguma coisa com um ser infinito? Aqui a cultura pop vai nos ajudar de novo, né? Você percebe esses grandes heróis e esses grandes vilões aí dos filmes? Você percebe o desprezo com que eles tratam os mortais comuns? Você percebe, pensa no Thanos aí, né? Lembra daquela cena que acho que é a feiticeira que diz para ele, tem gente que fica chateado quando eu no estudo bíblico falo isso. Gente, eu falo a linguagem do povo, eu falo uma linguagem que eu sei que o povo vai entender. Eu não acho que isso seja desrespeitoso. Mas tem uma cena, eu acho que é a feiticeira, eu não sei como é o nome daquela que era vilã, depois virou herói, mas a heroína, ela diz assim, você tirou tudo de mim. E aí o Thanos olha para ela e diz assim, nem sei quem é você. É assim que os seres superiores ou pretensamente superiores tratam os inferiores. Não Deus. Deus não é assim. Olha que coisa maravilhosa. Deus não é assim. Eu vou dizer de novo. Ele diz que ele habita no alto e no sublime lugar, mas ele também habita com contrito e abatido de espírito que treme da sua palavra. E ele enviou o seu Espírito Santo por pedido de Jesus para estar conosco, para nos auxiliar. E nós muitas vezes estamos orando a Deus de uma maneira totalmente errada, equivocada. E o Espírito Santo que está em nós, ele fala ao nosso favor diante de Deus, porque ele conhece a Deus, ele é Deus. E ele nos conhece, ele está em nós.
Que coisa maravilhosa, gente. Isso você não vai achar em nenhuma outra religião. Você não vai achar um cuidado como esse em nenhuma outra religião. Há religiões que, antes de você se dirigir à divindade, ou seja lá o que for lá, tem um monte de ritual que você tem que fazer, tem um monte de coisa, um monte de obrigações que você tem que cumprir. Há templos religiosos que estão cheios de pregos nas paredes. E as pessoas chegam lá, enrolam um pedacinho de pano naqueles pregos e começam a bater a cabeça, e bater a cabeça, e bater a cabeça, até sangrar. Porque elas foram levadas a acreditar que, para elas se aproximarem de uma divindade, elas têm que fazer um sacrifício. Muitas vezes um sacrifício de sangue. Isso é totalmente diferente daquilo que o cristianismo coloca para nós. O autor de Hebreus diz que, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus, diante do Pai, nós podemos nos aproximar do trono da graça confiantes, certos de que nós seremos ouvidos e até atendidos conforme a boa vontade de Deus, porque é segundo a boa vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós. Isso é maravilhoso demais, gente. Claro, isso não significa que a gente não deve tomar cuidado com as nossas orações. A gente deve procurar estudar a Bíblia, orar da maneira correta, mas entenda, um ser finito jamais vai se aproximar de um ser que é infinito de maneira apropriada. E por isso nós temos o Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda. Então ele é muito mais do que um mero conselheiro, um mero consolador. A função dele, ou aquilo que ele faz por nós, vai muito além disso. Ele é o representante da própria divindade, ele é a própria divindade dentro de nós. Que responsabilidade a nossa, gente. Que responsabilidade a nossa. Jesus não nos deixou sós. Ele está conosco. Eu gosto de insistir nesse ponto com as crianças, com os adolescentes. Lembre-se, o que você vê, o Espírito Santo vê. O que você ouve, o Espírito Santo ouve. O que você fala, o Espírito Santo ouve. O que você sente, o Espírito Santo sente. Por isso, Paulo nos adverte: não entristeçam o Espírito de Deus, que está dentro de vocês. Esse é um ponto importante que eu vou insistir de novo. Vá comigo para Efésios. Eu sou fiel aos meus mestres. O pastor Eulário jamais falava sobre o Espírito Santo sem nos levar para esse texto. Você já sabe qual é o texto. Eu acho. Sabe ou não? Hein? Efésios, capítulo 1. Qual é o verso? Muito bem. Muito bem, Marina. 1,13. Vou começar a ler no 12, para a gente entender bem, tá? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, ou o evangelho da vossa salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Paulo diz aqui claramente
Nós ouvimos o Evangelho, vocês ouviram o Evangelho, nós cremos, vocês creram, e aí vocês receberam o selo do Espírito Santo que havia sido prometido. A ordem é essa, queridos. Você ouve, você crê, você recebe o Espírito Santo. E mais, o Espírito Santo é a garantia. Estava na leitura da semana passada. Lá em Romanos, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Jesus. Então, a ordem é essa. Você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho, você é salvo, você recebe o Espírito Santo. E ele vai ficar para sempre com você. Jesus já falou lá. Por isso, vou dizer de novo, assim como a irmãzinha lá foi se arrumar para entrar na presença lá do pastor Jorge, e acabou que era só uma cassete. Mas nós devemos ter o Espírito Santo em alta conta. Ele é o próprio Deus em nós. O hóspede real em nós. Grande é a nossa responsabilidade de respeitar, de ter em alta conta esse régio hóspede que está em nós. Então, nós devemos atentar para isso. Claro, a gente, na nossa imperfeição, às vezes a gente vai falhar. Às vezes a gente vai dizer coisas que a gente não deveria dizer. E aí o próprio Espírito Santo ele vai falar conosco. Ele vai nos convencer disso. Nós vamos ver mais para frente, capítulo 16, né? Quem conhece o Evangelho de João sabe que no capítulo 16 a obra do Espírito Santo vai ser mais detalhada. Maravilhoso, maravilhoso capítulo 16. Eu pensei muito se eu vou falar logo tudo que tem do Espírito Santo. Não, vamos seguir a ordem. A gente vai para o capítulo 15, que é maravilhoso também, essa ilustração da videira e dos ramos. Depois a gente volta a falar do Espírito Santo, especificamente da obra do Espírito Santo no capítulo 16. Mas aqui já dá para a gente estabelecer isso. Esse hóspede real que nós temos dentro de nós, a quem nós devemos obediência. Vocês viram aí no livro de Atos, o Espírito Santo chegou a impedir que Paulo fosse para uma região que ele queria percorrer. O texto de Atos diz claramente, eles queriam percorrer a região frígio-gálata, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não nos são dados detalhes, nós não sabemos o que foi que aconteceu. O Espírito Santo muitas vezes falava direto com Paulo. Ou alguma coisa, algum incidente fez com que eles percebessem, olha, Jesus não está querendo que a gente vá para ele. E Lucas faz questão de dizer que eles entenderam que era o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Coloquei algumas passagens para vocês na semana passada, coloquei nessa semana para vocês verificarem isso. Foi ele que escreveu a Bíblia. Pedro diz: nunca, jamais qualquer palavra dessa profecia foi escrita por vontade humana. Foram homens que Deus separou e que o Espírito Santo levou a escrever esse livro. Isso é um ato de fé, é um artigo de fé da nossa crença, que nós não abrimos mão, nem devemos, nem podemos. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Livro de Apocalipse, as cartas às igrejas lá deixam bem claro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas
essa expressão foi repetida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. E como eu disse, nós ainda vamos falar mais especificamente sobre a obra dele. A última coisa que eu quero chamar a atenção aqui, Judas, que não era o Iscariotes, era o nome de outro discípulo de Jesus, ele fez uma pergunta interessante para Jesus. Jesus tinha acabado de dizer, versículo 20, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Nós temos aquele corinho maravilhoso, aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É o mesmo texto aqui, eu estou lendo numa outra versão. Né? Aí Judas fez uma pergunta, que não era os Iscariotes. Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Preste atenção na resposta de Jesus, a partir do versículo 26. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Respondeu? Aparentemente, parece que Jesus não respondeu, né? A pergunta de Judas foi simples. Quer dizer que o Senhor vai se revelar a nós e não vai se revelar ao restante do mundo? Por quê? Por que o Senhor vai se revelar só a nós? E Jesus parece estar retomando o que ele disse lá, parece ter ignorado a resposta de Judas. Um engano muito, muito sério você pensar isso. O que Jesus faz aqui, respondendo para Judas, porque o versículo 23 começa, João começa dizendo que Jesus respondeu para ele, talvez olhando para ele. Jesus atrela o amor do qual ele já tinha falado antes, a obediência. Queridos, preste atenção para isso. Só quem obedece a Cristo é quem verdadeiramente o ama. E no presente momento da história, assim como aqui, nesse momento da história, essa revelação, ela é justamente para aqueles que amam o Senhor Jesus. O Espírito Santo não pode ser dado a todos. Parece uma coisa dura de se dizer, né? Dura de se ouvir, talvez. Mas é a verdade da palavra de Deus. Porque a obediência a Jesus é pré-requisito. É pré-requisito. O que o Espírito Santo vai fazer numa pessoa que não quer nada com Jesus? Alguém pode me dizer? Qual é a obra que ele tem para fazer lá? Nós vamos ver lá no capítulo 16 que ele vem, Jesus disse, ele virá o Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou explicar isso na semana que vem. O que é que o Espírito Santo vai fazer numa pessoa que não quer nada com Jesus, que não quer viver como Jesus quer que a gente viva? Lembre-se, Jesus já disse lá atrás, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Então, a resposta de Jesus foi clara. Eu só posso enviar o meu Espírito àqueles que me amam, àqueles que creem que eu estou no Pai, que o Pai em mim e que, portanto, estão em nós. Porque é isso que nós recebemos, queridos. É isso que nós recebemos. Nós recebemos o privilégio de participar dessa dança, entre aspas, que é a harmonia que existe entre
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos convidados. Olha, estou dando um spoiler aqui do texto do C.S. Lewis, mas agora já tem. Nós somos convidados a participar dessa perfeita sincronia. Nós, pecadores, sim, nós. Dessa perfeita sincronia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, Jesus fala no versículo 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, de novo Jesus está dizendo isso, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Vou deixar para explicar esse negócio aqui do Pai é maior do que eu lá na frente. Tá? Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho mais tempo, muito tempo, para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Estava chegando a hora do poder das trevas. Jesus sabia disso, ele diz, olha, por agora é isso que eu vou dizer para vocês. Mas não se esqueça que ele já disse lá atrás, olha, o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. E Jesus cumpriu com essa palavra. Essa é a paz que nós recebemos quando nós recebemos e entendemos que o Espírito Santo é esse hóspede real que nós devemos tratar como merece ser tratado na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que seja assim na vida de cada um de nós. O Ney me mandou uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi a pergunta ou se eu me fiz entender. Ney, está colocado assim, se Davi não estava se referindo ao Espírito Santo quando disse, não retires o teu Espírito, ele se referia a quê? Davi estava se referindo ao Espírito Santo, sim. Da segunda vez que ele fala, não me retires o teu Espírito, é o Espírito Santo que ele está se referindo. Tá? Da primeira vez ele estava falando do Espírito dele. Renova dentro de mim um Espírito inabalável. Mas quando ele diz, não retires o teu Espírito Santo de mim, ele está falando do Espírito Santo. Tá? Mas nós, repito, não precisamos orar assim. Porque o Espírito Santo está para sempre conosco. Por isso nós devemos tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente pensa. Porque o Espírito Santo está em nós. E nós não devemos ofendê-lo. Nós não devemos ofendê-lo. Graças a Deus nós temos o advogado, que é Jesus Cristo, que pode nos socorrer. Nós podemos confessar os nossos pecados a Ele. Concordar com Ele naquilo que Ele diz que é errado. Concordar com Ele naquilo que Ele diz que nós devemos buscar um relacionamento perfeito com Ele, que nós devemos ser separados como Ele é, absolutamente separado. E quando nós fazemos isso, quando nós clamamos dessa maneira, o Espírito Santo nos ajuda. E Jesus intercede por nós também. E nós somos perdoados. Esse é o sentido do texto que Pedro diz, se confessarmos os nossos, João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, podemos confiar sim, que o Senhor Jesus é esse nosso advogado, que o Espírito Santo é esse assistente, muito mais que um assistente, um hóspede divino que está em nós e que nos ajuda. E nós vamos cantar, para terminar, Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar. Como é? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Esse é o que me ama. Que é esse, Joel? É? Eu vou atender o pedido do Joel aqui. A gente vai cantar Aquele que me ama. Canção maravilhosa, né? Só um por domingo. 2 não dá, né? Uhum. Esse é difícil, Joel. A gente vai preparar a letra, vai ensaiar e vai cantar. Tá? Cristo é real, que ele queria cantar. Né? É uma música muito bonita, né? Mas a gente vai cantar depois. Mas vamos cantar Aquele que me ama, que é uma canção bem conhecida, e você canta aí com a gente também, tá?
Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor, sendo Deus excelso, o grandioso, o Criador de todas as coisas, é também o Deus que nos socorre nas nossas tribulações, é o Deus que nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do teu Santo Espírito por meio de Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, pagou o preço dos nossos pecados, foi ressuscitado dos mortos e nos ofereceu gratuitamente a vida eterna que custou o seu próprio sangue, o seu sofrimento. Glória, honra e louvor sejam dados a ti, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, pela tua pessoa e pela tua obra em nosso favor. Queremos te rogar que tu nos abençoes para que, conscientes do régio hóspede que temos dentro de nós, nós possamos tratá-lo de acordo, ó Deus, segundo a tua graça, segundo o teu favor. Que nós possamos respeitar o teu Santo Espírito que habita em nós, que nós possamos amá-lo, que nós possamos viver segundo a orientação que ele nos dá. Que, lembrados das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos praticá-las, para que o mundo creia que de fato Jesus é o Salvador, como é o teu desejo, Senhor. Ajude-nos a meditarmos nessas grandiosas verdades. Guarda-nos neste domingo, ó Deus. Livra-nos das distrações que Satanás coloca diante de nós para que nós nos desviemos da tua palavra. Dá-nos, Senhor, a resiliência, dá-nos a perseverança nos teus caminhos, na tua verdade. Cuida do teu povo, ó Deus. Abençoa o teu servo Adilson, nosso irmão, que está enfermo, ó Deus, que precisa ser curado, que o Senhor o assista, que o Senhor
alivie seu sofrimento. Abençoa, ó Deus, a dona Carmita, por quem nós temos orado. Ajuda na sua recuperação. Abençoa, ó Deus, a irmã Marilene. Luz, sei com ela, Senhor. Assiste-a e cura conforme a tua vontade. Abençoa qualquer outro irmão que esteja enfermo, que nós não saibamos. Ajude-nos, ó Deus, conforme a tua boa vontade, a perseverarmos no caminho do Senhor Jesus, no caminho que Ele trilhou para nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido sincero. E nós pedimos isso confiando não em nós mesmos, mas na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem nós mais uma vez agradecemos. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Se você quiser fazer pedido de oração, coloque lá no nosso grupo da classe, tá? E até domingo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.